São Jorge nasceu por volta do século III, em uma época em que o mundo era marcado por guerras, impérios poderosos e perseguições cruéis contra aqueles que professavam a fé cristã. Ele veio de uma família nobre. Seu pai era um oficial do exército romano, também cristão, e sua mãe, uma mulher de fé, foi quem o ensinou desde cedo a confiar em Deus acima de todas as coisas. Ainda jovem, Jorge perdeu o pai vítima das perseguições. A dor foi grande, mas ao invés de enfraquecer sua fé, isso o fortaleceu. Ele cresceu com um propósito. Seguiu o caminho do pai e entrou para o exército romano. Rapidamente se destacou, era forte, disciplinado, inteligente e extremamente corajoso. Subiu de posição, ganhou respeito, conquistou reconhecimento. Mas no fundo, Jorge sabia que sua verdadeira lealdade não estava em Roma. Estava em Deus. Naquele tempo, o imperador Diocleciano governava com mão de ferro. Determinou que todos os cristãos deveriam renunciar à sua fé ou enfrentariam consequências severas. Muitos com medo cederam. Outros foram presos, torturados, mortos. E Jorge tomou uma decisão que mudaria sua história para sempre. Ele se apresentou diante do imperador e declarou: sem medo, era cristão. Não negaria sua fé, não abandonaria Deus. A reação foi imediata. Jorge foi preso, e começou então uma sequência de torturas brutais na tentativa de fazê-lo desistir. Dizem que ele foi açoitado, ferido, submetido a dores inimagináveis. Mas mesmo assim ele permanecia firme. A cada sofrimento sua fé parecia crescer ainda mais. Conta-se que durante sua prisão, muitos começaram a se impressionar com sua coragem. Até pessoas próximas ao imperador se converteram ao ver a força daquele homem. Jorge não pregava apenas com palavras, mas com sua própria vida. E mesmo diante da morte ele não recuou, foi condenado e entregou sua vida com a certeza de que sua fé jamais seria destruída. Mas a história de São Jorge não termina no martírio. Ao longo dos séculos, sua figura se tornou símbolo de algo muito maior. Surgiu então a famosa narrativa do dragão. Segundo a tradição, uma cidade vivia sob o terror de uma criatura monstruosa. Um dragão que exigia sacrifícios humanos, espalhando medo e desespero por todos os lados. As pessoas já não tinham esperança. Até que um dia uma jovem foi escolhida para ser entregue ao monstro. Era o fim, parecia não haver saída. Mas naquele momento surge um cavaleiro, montado em seu cavalo branco com uma lança nas mãos, e uma fé inabalável no coração. Era Jorge. Ele não conhecia aquela cidade, não conhecia aquelas pessoas, mas conhecia a justiça, conhecia a fé, e isso foi suficiente. Sem hesitar, ele avançou contra o dragão. A batalha foi intensa. O medo estava presente, mas não dominava, porque Jorge sabia que não lutava sozinho, e no momento decisivo ele atacou e venceu. O dragão caiu, e com ele caiu também o medo que dominava aquela cidade. Mas essa história vai além de uma batalha física. O dragão representa tudo aquilo que tenta te destruir: o medo, a ansiedade, os problemas, as lutas invisíveis. E São Jorge representa aquilo que pode te levantar: a coragem, a fé, a confiança em Deus. Por isso, sua história atravessou gerações. Porque no fundo todos nós enfrentamos dragões. Alguns dias são mais difíceis. Algumas batalhas parecem impossíveis. Mas a vida de São Jorge nos lembra de algo essencial. A verdadeira força não está nas armas, mas na fé. E quando alguém decide permanecer firme mesmo diante da dor, mesmo diante do medo, mesmo quando tudo parece perdido, essa pessoa se torna imparável. São Jorge não foi apenas um soldado, foi um exemplo de alguém que escolheu Deus acima de tudo, e por isso seu nome nunca foi esquecido. Até hoje ele é lembrado como o santo guerreiro, aquele que protege, que intercede, que inspira. E sua história continua viva toda vez que alguém decide não desistir, toda vez que alguém escolhe ter fé mesmo em meio à tempestade. Porque, assim como ele venceu, a vitória também pode chegar na sua vida. Se essa história falou com você, escreva nos comentários: São Jorge fortalece minha fé e me dá coragem. As maiores batalhas não são vistas, mas são sentidas, e é nelas que a fé se torna mais necessária. Quando tudo parecer difícil, quando o medo tentar te parar, quando a esperança parecer distante, lembre-se de São Jorge. Lembre-se que a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Que você encontre força onde hoje existe fraqueza, que sua fé cresça mesmo nas dificuldades, e que nenhuma luta seja maior do que a presença de Deus na sua vida. Inscreva-se no canal Universo Espiritual, que São Jorge caminhe ao seu lado, e que a sua vitória comece a se desenhar a partir de agora.